Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui na trombeta de Deus no ar. Glória a Jesus, transmitido pela Deus Eterno TV. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quero deixar uma saudação, a paz do Senhor a todos os ouvintes e uma saudação de uma boa noite em Cristo Jesus. Amém? Aos nossos ouvintes, aqueles que não são servos de Deus, que estão nos ouvindo, seja você religioso ou não, aleluia, a saudação é para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa a saudação para a pastora Milene, pastor Alisson, o presbítero Leonardo, o presbítero Pedro, louvado seja Deus. Deixa a saudação para nossa irmã Ivonete, que é do Rio de Janeiro, o esposo dela, as filhas, o filho, a filha, glórias a Deus. Para o nosso irmão Olavo, que tem nos acompanhado, tem nos assistido, aleluia, as pregações. A paz do Senhor Jesus, irmão Olavo, Deus te abençoe, Jesus te abençoa, aleluias. Nós vamos estar, glórias a Deus, fazendo menção de uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 4, glórias a Deus, no versículo 32, intitulado esta noite como Uma Comida Tenho, aleluias, dita por Jesus. E o versículo 32, já quero estar mencionando sobre ele, a respeito dele, o versículo que nos diz, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 32, que nos diz: porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aleluia, já vai pensando sobre esse versículo, e daqui a pouco nós vamos estar trazendo uma mensagem ao seu coração a esse respeito. Louvado seja Deus, mas nós vamos estar fazendo uma oração, aleluias, e que você venha participar conosco desta oração, aleluias, clamar ao Senhor, e que Deus venha trabalhar em sua vida, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, elevamos a Ti, ó meu Deus, a nossa oração, inclinamos-se, meu Deus, a nossa fronte, meu Deus querido, aleluias, e pedimos licença para adentrar diante da Tua face. Pai de poder e misericórdia, do Seu trono, aleluias, de santidade, da onde o Senhor se assenta, e inclina os Teus ouvidos e ouve, abre os Teus olhos e olha, estende as Tuas mãos e opera, Senhor meu Deus, aleluias, a favor daqueles que estão clamando, que estão pedindo, que estão buscando, aleluias, que almeja algo, meu Deus querido, da Tua parte, meu Deus de glória, que o Senhor possa estar visitando em cada lar, em cada família, aleluias, ó meu Deus, para a glória do nome do Teu Filho Jesus. Senhor meu Deus, aleluias, eu oro por toda esta cidade de Uberaba, oro, Senhor meu Deus, aleluia, pelo governo de Uberaba, Senhor, meu Deus querido, que venha ser um governo, meu Deus querido, que venha trazer-se, meu Deus, aleluias, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, através deles, da mão deles, Senhor meu Deus, bênção também para a Tua igreja, para o Teu povo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus glorioso e santo, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Visita, Senhor meu Deus, os pastores da cidade, os obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos, missionários, pastores, pastoras, meu Deus. Visita, meu Deus querido, e faz com que a Tua obra cresça nessa cidade. Opera, realiza o que nós Te pedimos para a glória do nome de Jesus. Senhor meu Deus, abençoa aí nos lares, nas famílias, nos filhos, meu Deus, aqueles que necessitam, aqueles que estão sofrendo, clamando, buscando algo da Tua parte, Senhor, estenda as Tuas mãos e opera, é o que nós pedimos, oramos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós temos uma palavra, aleluias, intitulada Uma Comida Tenho. O versículo nós lemos, posso repetir de novo, aleluias. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Que comida é essa que o Senhor Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 32. Uma comida tenho para
aleluias, para comer, que vós não conheceis. Deixe-me fazer, aleluias, uma alusão, uma menção sobre o comer. A preocupação do ser humano. Desde que o povo saiu do Egito, ou vamos dizer, né, desde que o homem, o ser humano, se entende por ser humano, vamos dizer ainda aí desde a criação de Adão e Eva, desde que foi feito o ser humano, a preocupação diária do ser humano, além da sua vida cotidiana, é comer, beber. Comer e beber. Glória a Jesus. Nós vemos, santo é o nome do Senhor, que a preocupação do ser humano é o alimento. Tem aqueles que são glutões até. Nós vemos os americanos, que são muito voltados para fast food, comida de toda espécie, lanche, e aqueles negócios todos, e comem desmedidamente, engordam. E nós vemos algumas passagens ainda na Bíblia, glória a Jesus, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, em que vão comer, vai ser alimentado quase 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. 5.000 homens, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um dos sinais, dos milagres que Jesus fez, a multiplicação dos pães. Voltando ainda para o Antigo Testamento, nos dias de Moisés, aleluias, quando Deus tira o povo do Egito, o povo está já no deserto, caminhando, e eles vão se lamentar, porque eles querem comer pão, eles querem comer carne, e Moisés chega até mesmo a ficar desorientado, devido à condição do ser humano. E olha que por causa de comida, eles querem voltar para trás. Nós não podemos culpar alguém por sentir fome. Nós vemos países aí em que se encontra numa miséria tão grande que, se não for a misericórdia de Deus, o que comer eles não têm. Então, é fora do comum a grande preocupação do ser humano quando ele está atrás de comida. E se ele não tiver comida ali para comer, no aperto, ele come o que ele vê pela frente. Teve um filme no passado chamado Papillon, em que ele está perdido no mato, ele vai comer o que lhe vier pela frente, ele vai se alimentar de barata. Tem o avião que caiu nos Andes, que as pessoas, por causa da fome, eles vão comer a carne do ser humano, daqueles que morreram ali, eles congelam a carne e começam a se alimentar do ser humano, para ver como que a comida mexe com a mente da pessoa. Faltou alimento, ela sentiu fome e ela vai querer comer. Nós vemos uma outra passagem na Bíblia, quando Deus vai conversar com Moisés, manda Moisés subir no monte, e ele vai levar anciãos com ele, 70 ou 72 anciãos juntamente com ele, sobem um monte, e eles vão comer e beber com Deus. O próprio Deus, a Bíblia diz ali que Deus desceu, andou, e o local onde Deus pisava acendia, a sua claridade ficava como se fosse meio-dia embaixo dos pés de Deus. E a Bíblia lhe diz que Deus comeu e bebeu com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Abraão levanta os olhos nos carvalhais de Mamre e olha para frente e vê 3 seres, a Bíblia fala 3 anjos. Não vamos entrar tanto no mundo espiritual aí, do que está acontecendo, do fato que está acontecendo, que Abraão reconhece, se encurva e pede para que Sara corra e trazem leite, lava os pés de Deus e preparam a novilha para que Deus também venha comer. Ele está em forma teofônica, forma humana.
nós vemos ainda quando o anjo aparece para Gideão, e Gideão quer saber quem fala com ele, e ele pergunta: por que quer saber qual o meu nome, sendo que eu sou maravilhoso? Aleluias. E Gideão vai preparar algo e vai dizer que só vai acreditar se ele comer o holocausto. E Gideão prepara, e o anjo vem, sobe no holocausto, bate o cajado e desaparece, e não fica nada. Então nós vemos o assunto a respeito do alimento, da comida, o alimento cotidiano, para o ser humano, o quanto que ele é importante, a ponto das pessoas até mesmo se atropelarem por causa da comida. E nós não podemos falar nada contra, porque o ser humano depende desse alimento, do alimento para a força física. No entanto, Jesus agora vendo, sabendo de toda essa condição do ser humano por causa da comida, ele vai citar então no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 32, porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis, que o ser humano não conhece. Mas eu quero citar o versículo 31, aleluia, que nos diz: e entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Veja a preocupação dos discípulos em relação a Jesus. Eles estão querendo que Jesus venha se alimentar. Eu acredito que eles devem ter observado como Jesus vive no jejum, vive orando, vai buscar ao Pai, sobe ao monte, desce no monte, vai no barco, na beira da praia, prega a palavra de Deus, faz cura, prodígios, sinais, maravilhas, aleluia, e eles não veem Jesus comendo, eles não veem Jesus parar para se alimentar. Vai haver uma passagem após Jesus ressuscitar, ou duas, uma delas Jesus vai comer, e a outra ele vai preparar o peixe assado, o peixe na brasa com pão, para que os discípulos venham comer. Ele vai chamar os discípulos e vai dizer: venham que já tem pão preparado e peixe, o pão na brasa e peixe aqui na beira da praia ali. E os discípulos é quem vão se alimentar. A Bíblia ali não cita que Jesus se alimentou. Nós vemos Elias, que quando Elias foge de Jezabel, ele vai para a beira do rio, aonde Deus indicou que ele fosse, e ele foi, e ele dormiu, e ele está assim abatido devido à situação que está acontecendo ali nos dias dele. E ele, então, o anjo vai despertá-lo, vai chamar ele de dormente, acorda ele, e tem pão ali fresco e água que o anjo trouxe para ele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Fora o alimento que a palavra de Deus diz que os corpos traziam, que Deus ordenou aos corpos que trouxessem carne para ele, para que ele se alimentasse. Veja que a alimentação, ela é primordial. E os discípulos estão então, no versículo 31, incentivando a Jesus, que a Jesus venha se alimentar. E Jesus então vai dizer: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Nós podemos ir ainda para o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo se encontra, aleluia, dentro do navio, e que ele está sendo dirigido para Roma, e eles já estão há 14 dias sem alimento, e eles vão parar numa ilha chamada Malta ou Melita, e Paulo vai, antes da embarcação se arrebentar, ou antes deles chegarem a essa ilha, o apóstolo Paulo nota que os marinheiros, que os homens que estão na embarcação ali juntamente com ele, aleluias, prisioneiros, Paulo também está indo como prisioneiro, e ele nota que esses homens já estão há 14 dias sem alimento, sem se alimentarem, aleluia, e ele vai dizer: olha, o Deus que eu sirvo, o anjo do Deus que eu sirvo,
esta noite, aleluias, esteve comigo. E ele disse que nenhum dos que estão comigo se perderá. E eles então vão se alimentar do pão, vão comer o pão, porque há 14 dias que eles não vê sol, não vê lua, a não ser a neblina e a tempestade que está em torno desse navio. Então nós vemos a preocupação do ser humano em se alimentar, porque se não se alimentar, vai morrer. Vai morrer de fome, vai morrer de desnutrição, desnutrido, vai morrer. Então, porém, eles disseram, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Glória a Jesus. No versículo 34, Jesus disse-lhe, a minha comida é esta. Glória a Jesus. É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida de Jesus. Por isso Jesus subia no monte, seja de dia, fosse de noite, levava os discípulos juntamente com ele, jejum, oração, clamor, e fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Nos nossos dias nós vemos ainda, eu estou falando de cristão, o ser humano precisa do alimento, mas precisa também buscar a Deus à parte, jejuar, clamar, aleluia, se humilhar a Deus, se encurvar a Deus. Mas muitos estão preocupados com a comida, se preocupam com o pão, com o que vai comer amanhã, com o que vai comer depois. Jesus disse aos discípulos, não vos preocupeis com amanhã, com o que a vez de comer amanhã, com o que a vez de beber, com o que a vez de calçar ou vestir, basta cada dia o seu mal. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje nós já levantamos, de manhã tomamos o nosso café, comemos o nosso pão, bebemos a nossa água, depois do horário de almoço nós almoçamos, tomamos um suco, bebemos a nossa água, descansamos, aleluia, e depois voltamos ao trabalho, depois voltamos em casa, nos alimentamos outra vez. Mas eu quero dizer uma coisa, buscou o Senhor, jejuou ao Senhor, porque Jesus disse, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Veja só o que foi que Isaac disse para Esaú, Esaú, meu filho, tem um jugo posto sobre os seus ombros, e quando esse jugo for despedaçado, então você será livre. O que Esaú iria ter que fazer? Orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor, talvez jejuar. A Bíblia não fala que ele fez aquilo, mas o pai dele estava dizendo, você tem um jugo sobre os seus ombros. Nós que carregamos problemas, nós que de vez em quando passamos as nossas lutas, de vez em quando, de vez em sempre, passamos luta, passamos as nossas provas, nossas privações, nós temos que esquecer um pouco do alimento cotidiano, aleluias, e fazer a vontade do Pai que está no céu, orar, jejuar, clamar, se humilhar, chorar, louvar, adorar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Uma comida tenho para vos dar, que vós não conheceis. É fazer a vontade de Deus, aleluias. Veja bem, eu quero andar em um versículo, louvado seja o nome do Senhor, que ainda se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, louvado seja Deus, versículo 38, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, que nos diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em ligação com os outros versículos à parte, não quero fazer desse versículo um versículo isolado, mas em conexão com os outros, enquanto os discípulos, ou alguém, ou o ser humano, seja lá quem for, ou eu, ou você, ou quem mais quer que seja, aleluia, enquanto se preocupa com comida, Jesus está dizendo, porque eu desci do céu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu quero lhe dar uma notícia.
quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós passamos pelas águas e fomos batizados, quando nós recebemos o Espírito Santo, agora então nós descemos do céu, assim como Jesus, aleluia, nós descemos do céu, agora nós viemos para Deus, e a vontade não é mais minha, a vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, aleluia, não é somente estar atrás de comida, não é somente estar atrás de coisas ali que vai satisfazer somente o nosso ventre. Não quero dizer que ninguém tenha que comer, não tenha que tomar um lanche, não tenha nada disso, não, nós temos sim, mas também temos a prioridade de fazer a vontade daquele que nos enviou. Jesus nos enviou, Jesus nos chamou, aleluia. Agora não é só comer. Esses dias para trás eu estava vendo, aleluia, uma cena que passa na televisão relacionada a pessoas que morrem porque só tem vontade de comer, chega a 360 quilos, já vi pessoas que chegam ali 400 e tantos quilos, pessoas que passam até de 500 quilos, não anda mais, só fica deitado, vira uma ameba. O prazer dele é comer, não menciona de Deus, não fala de Cristo, não pede misericórdia e vai vivendo, vai engordando, não passa mais pelas portas, as pernas não conseguem mais transportar o corpo, porque só pensa na comida. Glutonaria é uma das coisas que Deus não aceita. Eu quero estar mencionando um versículo que ainda se encontra no livro de Jó. Glórias a Deus, ele está em conexão com a palavra de Deus, glória a Jesus, que ele nos diz assim, livro de Jó, capítulo 23, versículo de número 12, aleluias, que nos diz: do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Veja o que Jó está dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando, assim como Jesus está dizendo, o prazer de Jesus é fazer a vontade do Pai, e Jó está dizendo, do preceito dos lábios de Deus, nunca me apartei. Nunca, Senhor, me apartei dos preceitos dos seus lábios, quer dizer, da palavra de Deus, nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei. Nunca desprezou a palavra da boca de Deus, ele prezou a palavra, aleluia, mais do que o alimento. Quer dizer então que muitas vezes Jó ia se alimentar, perdeu o apetite, deixou o apetite de lado e foi atrás da palavra de Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, aleluia. Mais importante para ele era a palavra de Deus do que o alimento cotidiano. Eu acredito não que ele não se alimente, não se alimentasse, mas é que a preferência dele, sabe quando uma criança está brincando no quintal, está lá tão distraído, brincando com seus carrinhos, com seus brinquedos, aí da hora do almoço a mamãe chama e fala, meu filho, vem comer, mas a criança quer brincar, o prazer dela é brincar, não está preocupado com comida, ela tem que ir lá se alimentar, mas ela quer brincar mais, aí a mãe tem que ir lá e chamar a atenção, vá se alimentar, aleluias, assim é a vida do homem, aleluias, que está diante de Deus, vão chamá-lo para comer. Olha quantas vezes eu estava no jejum, jejuando, dando preferência ao jejum, buscando a Deus, aleluia, me alimentando do alimento espiritual, buscando a Deus, orando, clamando, louvado seja o nome do Senhor. Aí ia trabalhar no jejum, quando não chegava alguém, vinha com comida, e acontecia que muitas vezes vinha com a comida que eu gostava, e se não vigiasse, a hora que percebia, já tinha comido. Porque parece que a comida ela se torna mais importante do que as coisas do céu, do que as coisas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele então diz, eu gostei, gosto demais deste versículo,
glória a Jesus, do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento, é mais do que o alimento, mais do que o alimento. Nós temos que pôr isso na mente. Olha, glória a Jesus. Você que é crente, que é servo de Deus, você que está na sua luta, para um momentinho só, fala com Deus, dobra os seus joelhos: Senhor, eu quero jejuar, eu quero clamar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, me ajuda, me dá graça, Senhor, agora eu não vou comer, eu vou jejuar, trabalha na minha vida, me dá graça, me dá vitória, Senhor meu Deus, que o seu nome seja glorificado. Clame ao Senhor com rogos, com jejuns, aleluia, jejue, chore, clame, busque, se humilhe, aleluias, entrega a vida de maneira, aleluias, porque Jesus disse que o alimento não é mais do que o ventre, e nem o corpo, nem as vestes é mais do que o corpo, aleluia, essas coisas não são mais do que as coisas de Deus. Um alimento não é mais do que as coisas de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, orar, jejuar. Nós temos que orar, jejuar, clamar ao Senhor por aqueles que estão enfraquecidos, por aqueles que perderam suas forças, que olha, que estão se desviando e muitas vezes não tem força mais para ir à igreja. Sabe o que é que estão dizendo? Que não há necessidade de ir à igreja. Estão dizendo que não há necessidade de ir todos os cultos na igreja. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Jesus, antes de partir, de voltar para Deus, ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que que Jesus disse isso? Porque o templo estava em Jerusalém. Então ele diz: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, quer dizer, vai para o templo. E os discípulos, a Bíblia diz que todos os dias estavam no templo, orando, buscando, se humilhando, clamando ao Senhor, aleluia, não deixavam de buscar a Deus. A palavra de Deus no livro de Atos diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles eram unânimes na oração, no partir do pão, oravam juntos, aleluia, clamavam juntos, buscavam juntos, se humilhavam juntos, aleluia, ganhavam as almas juntos, corriam atrás juntos, se humilhavam, chegavam a Deus, mas eram unânimes no partir do pão também. Quando iriam se alimentar, vinham todos juntos, ninguém se alimentavam enquanto alguém estava orando. Quando o apóstolo Pedro estava, aleluias, ali no livro de Atos, ele está orando, a palavra de Deus diz que ele está orando na hora da oração, a hora do sacrifício, ele está em cima de uma laje, está orando, e a Bíblia fala que ele sentiu fome, e naquele momento Deus estava enviando os ajudantes de Cornélio para chamar Pedro, para que fosse pregar a palavra a Cornélio, o centurião. Então Pedro, o que estava fazendo? Estava em jejum, estava orando, clamando, e sentiu fome. Já era tarde, já estava de tardezinha, quando ele sentiu fome. Ele estava de joelhos clamando ao Senhor. Nós vemos, aleluias, Daniel, que fica 21 dias em jejum, que fazem uma confusão, aleluias, que era o jejum, o alimentar-se de Daniel com legumes, e o jejum de Daniel, que era de 21 dias. Aí eles trocam 21 dias de jejum comendo legumes, fazem uma confusão danada. Daniel está 21 dias em jejum, sem alimentar-se, sem escovar os dentes, sem tomar banho, clamando ao Senhor, porque ele queria saber o que queria acontecer ao povo dele nos derradeiros dias. Ele estava preocupado com isso. Esse é o motivo de nós sermos chamados pelo Senhor para sermos servos de Deus, interceder por aqueles que ainda não se converteram. Aleluia, o número de crentes em Uberaba é muito pouco, não tem tantos cristãos. Tem aqueles que dizem ser e não são.
o número de cristãos mesmo, de servos de Deus de verdade, é muito pouco. É muito pouco. Eu vou lhe citar uma porcentagem de LGBTs, de homossexuais, de lésbicas, de travestidos. Não estou aqui falando mal deles, não. Eu quero dizer que o número deles em Uberaba, a quantidade deles que existe, é maior do que o número de cristãos que tem em Uberaba. Porque Uberaba não tem 40% de cristão, mas Uberaba tem 40% aí dessas pessoas que vivem dessa maneira. Então quer dizer que a nossa oração, o nosso clamor, o nosso jejum é pouco, tá baixo, tá raso. Olha, Jesus está dizendo: uma comida tenho para vos dar que vós não conheceis. Nós não conhecemos ainda direito esta comida que o Senhor Jesus nos deu, ou nos dá, está nos ofertando, nos oferecendo. Uma comida tenho para vós, aleluia, para vos dar. Uma comida, que é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. Os cristãos hoje não estão mais fazendo a vontade daquele que nos enviou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa trabalhar no nossos coração, em nós, trabalhar em nós, nos levantar, nos dar força. Eu peço a Deus e clamo ao Senhor que Deus venha levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que se desviaram. Você que se desviou, presta atenção, volte para o Senhor. Você que deixou a igreja, volte para o Senhor. Se volte para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem uma obra ainda na sua vida. Você que caiu por algum motivo, pecou, falhou, não deixe que o adversário te convença de que não tem mais jeito, porque a palavra de Deus nos diz no profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que se arrepender do seu mau caminho, eu também me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus é maravilhoso, Deus não abandonou ninguém, Deus não esqueceu de ninguém, só vai ficar para trás aquele que quiser. Você que falhou, você que caiu, você que perdeu as forças, você que aceitou Jesus e ficou ainda, não foi para a igreja ainda, vá buscar ao Senhor, porque ainda há tempo. Põe a tua boca no pó, porque ainda há esperança para você. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja de Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia do seu povo, aleluias. Assim nós, aleluias, encerramos a nossa pregação, mas que a tua palavra, que a palavra de Deus venha ao seu coração, seja você branco ou preto, alto ou baixo, magro ou gordo, feio ou bonito, seja lá como eu, careca, seja lá como for, não importe, que você se volte a Cristo, aleluias, porque uma comida para te dar, Deus ainda tem, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus e agradecendo pela sua vida, que Deus venha fazer da sua vida, aleluias, uma ferramenta nas mãos dele. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, meu Pai querido, pela vida dos nossos ouvintes. Te agradeço, Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia. Meu Pai Santo, que a tua palavra possa chegar aos ouvidos de cada um, possa bater no coração, que eles possam pensar, se reconciliar, voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor, Senhor. Entra, meu Deus querido, com providência, salva, liberta, cura, Senhor, meu Deus, aleluias. Visita, meu Pai Santo, dentro das igrejas, os pastores, os teus servos, tuas servas, teus filhos, teu povo, Senhor, meu Deus, aleluia. Lembra, Senhor, meu Deus, que o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor vela pela tua palavra para as fazer cumprir. Nós não temos mais, meu Deus querido, como afirmar que Jesus não existe,
Pentecoste. Não temos mais como afirmar, Senhor meu Deus, que Jesus não vem, meu Deus querido, porque nós sabemos que vem, Senhor meu Deus, buscar a igreja. Meu Deus, que o Senhor continue salvando, libertando, curando, levantando, meu Deus, os enfraquecidos, dando força, Senhor. Oh, meu Deus de glória, visita poderosamente. Senhor meu Deus, visita esta rádio, esta TV, Senhor meu Deus, perdão. Senhor meu Deus, visita esta TV, a TV Deus eterno, Senhor meu Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, que as mensagens que são transmitidas através desse canal, Senhor meu Deus, através desse instrumento, através, meu Deus querido, da vida do nosso irmão Paulo, da nossa irmã Sandra, meu Deus queridos, as transmissões que são feitas, de oração, de meditação da palavra, Senhor meu Deus, aleluia, que possa chegar ao coração daqueles que ouvem, meu Deus da glória, que o Senhor venha curar através da palavra, que o Senhor venha, meu Deus querido, libertar através da palavra, que o teu povo, meu Deus querido, venha te adorar em espírito e em verdade. Nós clamamos a ti, ó Senhor, clamamos pela tua misericórdia. Clamamos, meu Deus querido, a um povo que necessita ser salvo, ser liberto, meu Deus, dentro de prisões, dentro de asilos, dentro de casa de recuperação, Senhor meu Deus, aleluia, nas ruas, mendigos, aleluia, meu Deus da glória, esses que estão no mundo do crime, meu Deus, aqueles que bebem, meu Deus, que estão nas drogas, põe as tuas mãos dos altos céus e salva, Senhor, faz o chamado, realiza a obra, ainda que seja nesses últimos dias, meu Deus, que nós estamos vivendo, meu Deus querido, estenda tuas mãos e opera. Nós cremos, Senhor, no teu operar, no teu realizar. É o que nós oramos, pedimos, clamamos e te agradecemos e estamos certos da vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos ouvintes sejam todos abençoados para a glória do nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Querendo Deus, na próxima semana estamos na trombeta de Deus no ar, em nome do Senhor Jesus. Amém?